Depois de um acidente de trabalho, muita gente fica em dúvida. Será que eu tenho direito ao auxílio-doença e ao auxílio-acidente? E nos casos mais graves, dá para conseguir aposentadoria por invalidez? Meu nome é Ivan Nascimento, sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar de forma bem simples e prática quais são esses 3 benefícios do INSS, como funciona cada um deles e o que você precisa levar em conta para conseguir o seu direito. Antes de falar dos tipos de afastamento, você precisa entender como esse pedido funciona na prática. Todo afastamento por acidente de trabalho começa com a perícia no INSS. Essa perícia pode ser agendada pelo telefone 135 ou pelo aplicativo e site do Meu INSS. A melhor forma é sempre pelo Meu INSS, porque assim você acompanha o pedido, tem os comprovantes e consegue ver todos os prazos. No caso de acidente típico, existe um documento essencial, a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. É ela que registra oficialmente o acidente e deve ser apresentada no dia da perícia. A empresa é obrigada a emitir a CAT, mas se ela se recusar, você mesmo pode emitir, ou então o sindicato, ou até o próprio médico que fez o atendimento. No dia da perícia, além da CAT, você precisa levar seus documentos pessoais, atestados médicos, laudos, receitas, relatórios e tudo que comprove que está incapacitado para o trabalho. Quanto mais completos forem os documentos, mais claro fica para o perito a gravidade da situação. A partir dessa perícia, o INSS pode conceder 3 tipos de benefícios diferentes. Primeiro, o auxílio-doença, que é o afastamento temporário, a aposentadoria por invalidez, que é o afastamento permanente, e o auxílio-acidente, que é um benefício pago quando o trabalhador tem alta, mas fica com a sequela permanente que reduz a capacidade de trabalho. Nos próximos minutos, eu vou te explicar como funciona cada um deles, quais são os requisitos e quais os direitos você tem em cada situação. Na maioria dos acidentes de trabalho, o afastamento começa de forma temporária. Nesse caso, o INSS pode conceder o chamado auxílio-doença, que hoje também é chamado de auxílio por incapacidade temporária. Esse auxílio existe em 2 versões, a comum, que é o auxílio previdenciário, espécie 31, e a versão ligada ao acidente de trabalho, que é o auxílio acidentário, espécie 91. E qual é a diferença? Se o INSS entender que a sua incapacidade não tem nada a ver com o trabalho, você recebe o 31. Agora, se o INSS reconhecer que o problema aconteceu por causa do acidente de trabalho, você recebe o 91. E por que é tão importante ter o benefício 91? Porque ele garante direitos a mais. Durante o afastamento, o tempo continua contando para a aposentadoria, você segue recebendo o depósito do FGTS todo mês e quando voltar a trabalhar, tem direito a 12 meses de estabilidade. Ou seja, não pode ser mandado embora nesse período. Para aumentar as chances de conseguir o benefício 91, é essencial levar a CAT no dia da perícia. A CAT é o documento que registra oficialmente o acidente de trabalho. A empresa é obrigada a emitir, mas se ela não quiser, você pode pedir no sindicato ou até emitir sozinho pelo sistema do governo. Além da CAT, é muito importante levar atestados e relatórios médicos que expliquem direitinho que a sua incapacidade vem do acidente. Quanto mais provas, melhor. Quais são os requisitos para receber o auxílio-doença? São basicamente 2. Primeiro, você precisa ter a qualidade de segurado, ou seja, está contribuindo para o INSS ou ainda está no chamado período de graça, que é um tempo de cobertura mesmo após parar de contribuir. Segundo, precisa comprovar que está incapaz de trabalhar por mais de 15 dias por causa do acidente. Ou seja, você vai precisar de mais de 15 dias de atestado médico. Esse afastamento pode durar alguns meses, mas pode ser prorrogado se o médico entender que você ainda não tem condições de voltar ao trabalho. E quanto ao valor? O INSS faz a média de todos os seus salários de contribuição e aplica 91% sobre essa média. Esse é o valor base do auxílio-doença. Se você é empregado, existe um travão. O benefício não pode ser maior do que a média dos seus últimos 12 salários de contribuição. Além disso, como qualquer benefício do INSS, ele tem piso no salário mínimo e teto no valor máximo pago pelo INSS. O cálculo é o mesmo para o auxílio-doença comum, aquele de código 31, e para o acidentário, código 91. O que muda são os direitos que o 91 garante, não o valor do benefício. Além do auxílio-doença, existe também um benefício chamado auxílio-acidente. Esse benefício não é para afastamento imediato. Ele começa a ser pago depois que você recebe alta do INSS, quando volta a trabalhar, mas fica com a sequela permanente por causa do acidente. O auxílio-acidente funciona como uma espécie de indenização paga todo mês. Ele é devido quando o trabalhador consegue voltar ao trabalho, mas perdeu parte da capacidade que tinha antes. Vou dar um exemplo simples. Imagine que você sofreu um acidente e machucou
ficou à mão. Depois de um tempo afastado, conseguiu voltar a trabalhar, mas perdeu parte dos movimentos dos dedos. Você ainda consegue trabalhar, mas não do mesmo jeito de antes. Nessa situação, o INSS pode conceder o auxílio acidente. O valor do auxílio acidente é de 50% da média do salário de contribuição. Ele é pago junto com o salário até a aposentadoria, sem impedir que você continue trabalhando. Esse benefício é muito importante, mas pouca gente conhece. Então fique atento. Mesmo depois de voltar ao trabalho, se você ficou com alguma sequela, pode ter direito ao auxílio acidente. Em alguns casos mais graves, o acidente pode deixar a pessoa totalmente incapaz para o trabalho. Quando isso acontece, o benefício que o INSS pode conceder é a aposentadoria por invalidez, que hoje também é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Esse benefício é diferente do auxílio-doença. No auxílio-doença existe uma expectativa de melhora para que o trabalhador volte ao serviço. Já na aposentadoria por invalidez, a incapacidade é definitiva e não existe previsão de recuperação. Para ter direito, é preciso cumprir 2 requisitos básicos: ser segurado do INSS e comprovar com os documentos médicos que está incapaz de forma permanente para o trabalho. Na prática, o INSS quase nunca concede aposentadoria por invalidez de imediato. O que geralmente acontece é a pessoa ficar afastada pelo auxílio-doença por meses ou até anos, e quando fica claro que não tem condições de voltar, o benefício é transformado em aposentadoria. E quanto ao valor? Aqui o cálculo é mais vantajoso do que no auxílio-doença. A aposentadoria por invalidez corresponde a 100% da média do seu salário de contribuição corrigidos. Ou seja, diferente do auxílio-doença, você não perde aquele percentual de 9%. Esse é o benefício mais completo quando o acidente gera uma incapacidade total e permanente. Então, resumindo, depois de um acidente de trabalho, o INSS pode conceder 3 tipos de benefícios diferentes: o auxílio-doença, que é quando você precisa de um afastamento temporário; o auxílio-acidente, que é pago quando você volta a trabalhar, mas fica com alguma sequela que reduziu sua capacidade; e a aposentadoria por invalidez, que é para os casos mais graves, quando não existe mais condição de voltar ao trabalho. Cada situação é analisada individualmente e depende das provas que você apresenta no dia da perícia: a CAT, os atestados médicos, os relatórios e os laudos. Quanto mais bem documentados estiver o seu caso, maiores as chances de conseguir o benefício certo e com todos os seus direitos garantidos. E aí, você já conhecia todos esses benefícios do INSS em casos de acidente de trabalho? Conta aqui nos comentários se já passou por algo parecido ou se ficou com alguma dúvida. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos sobre direitos dos trabalhadores. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.